O chat GPT, essa tecnologia que mudou a forma como o mundo funciona, foi criado por um imigrante. Ele nasceu num país que já não existe mais, pelo menos não da mesma forma, se mudou de país ainda criança, recomeçou mais de uma vez e acabou se tornando uma das pessoas mais poderosas na história da inteligência artificial. O relato de hoje é sobre o Ilya Sutskever. Olá pessoal, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Web Relatos aqui no YouTube e também a mais um episódio do podcast Imigrante Web no Spotify e nas plataformas de podcast da Apple. Hoje é sábado, dia 17 de janeiro de 2026, agora é 12:30 no horário de Brasília. É o horário e o dia que saem simultaneamente aqui no canal o episódio novo no Web Relatos e no podcast Imigrante Web, um episódio de áudio. O meu nome é Douglas, eu sou um homem branco com 1,76 de altura, que está usando hoje uma camiseta preta básica de gola V, com colar que tem uma pedra roxa na frente, compridinha, com os arames envoltos na pedra. A pedra em volta nos arames, né? E um boné preto atrás e cinza na frente. Atrás de mim tem uma estante marrom, de madeira tipo crua, com uns livros antigos, umas canecas e tal. No canto superior direito da tela tem o @imigranteweb, que é o usuário do canal no TikTok e no Instagram. E no lado oposto, também no alto, o logo do programa Web Relatos aqui no YouTube, que é um balãozinho, como se fosse de uma fala, escrito Web Relatos, e o T da palavra relatos é um microfonezinho, fazendo então alusão a podcast. Eu quero te convidar a seguir o canal nas redes sociais, me seguir também nas redes sociais. Isso tudo faz parte de colaborar com o meu trabalho. E também pedir para que você curta esse vídeo já agora aqui no início, porque aí já ajuda o algoritmo a entender que esse conteúdo é legal e é legal de compartilhar com pessoas, divulgar com pessoas que também gostam desses assuntos, tanto o algoritmo quanto você, tá? Que eu te peço isso também. Te pedir para você se inscrever no canal e comentar aqui o que você achou sobre o relato de hoje, se você já sabia dele ou não, tá bom? E o relato de hoje, né, gente, eu queria saber, você usa o ChatGPT, o ChatGPT? Às vezes eu vou falar ChatGPT, gente, porque acaba que eu misturo as coisas. Se você não sabia, chegou no canal hoje a primeira vez. Eu moro no Canadá há 13 anos e quando surgem essas tecnologias, acaba que eu aprendo elas primeiro em inglês. Então, às vezes, até vai sair misturado. ChatGPT ou ChatGPT, uma confusão, mas é só porque eu misturo as coisas, tá bom? Pois é, e aí, você usa? Porque eu uso para muita coisa, e o relato de hoje é sobre um dos fundadores dessa ferramenta que está presente na vida de muita gente no Brasil e no mundo, né, gente? O nome dele é Ilya Sutskever. Ele nasceu em 13 de agosto de 1985, na cidade de Nizhny Novgorod, na época parte da União Soviética, que hoje essa região ali, pelo menos, é onde está a Rússia. Quando ele nasceu, o regime soviético ainda existia oficialmente, mas já vivia seus últimos anos. E o país enfrentava crise econômica, controle estatal rígido e um futuro cada vez mais incerto para todo mundo, né? Só que no caso dele tinha o fato da família dele ser judia. Isso tinha um enorme peso naquele contexto histórico, né? E antes mesmo da dissolução oficial da União Soviética, que aconteceu em 1991, a família dele já tinha decidido sair de lá antes do colapso, né? Buscando realmente mais segurança, mais perspectiva de vida, mais possibilidades. Então, ainda criança, com cerca de 4 ou 5 anos, ele se mudou com a família para Israel. Inclusive pelo fato de serem judeus, tem alguma coisa que facilita essa questão de cidadania, de se estabelecer em Israel. E foi ali que ele passou a maior parte da infância. Ele ficou ali a parte da infância em Jerusalém, tá, gente? E nesse novo país, então, significa o quê? Novo país, nova língua, nova cultura, nova identidade, novo tudo, né, gente? É tudo novo. E pelas pesquisas que eu vi, crescer em Israel significou aprender desde cedo o que é viver como imigrante e se adaptar rapidamente. Porque ele chegou criança
Tem uma certa dificuldade de adaptação, mas ao mesmo tempo é impressionante como acontece. Então, pelo que eu pesquisei dele, com ele aconteceu de uma forma mais rápida. Desde muito jovem, ele se destacava em matemática. Números, lógica e padrões faziam sentido para ele no mundo que para ele mudava toda hora, o tempo todo, tudo ao redor dele toda hora era diferente, né? Ainda mais pelo que vem por aí que ele migra mais, né? Na adolescência, ele teve mais um recomeço na vida, né? Que é justamente o que eu falei agora, mais imigração. Porque a família dele se mudou novamente, só que agora para cá. Eles vieram para o Canadá quando ele tinha cerca de 15, 16 anos. De novo, né, gente? Outro país, outro idioma, outro sistema educacional. Esse daí é o que pesa bastante. Tem muita diferença entre os sistemas de educação dos países. Ou seja, tudo começando do zero de novo, né? Então, mais uma vez, estava ali, agora adolescente, ele passando por toda essa mudança e reinício do zero. Só que aqui ele entrou na Universidade de Toronto, a University of Toronto, que é uma das instituições mais importantes do mundo em ciência da computação. E na UFT, que a gente chama, tá, gente? UFT, na Universidade de Toronto, ele cursou graduação, mestrado e depois um doutorado em ciência da computação. E aí, nesse caso, sob a orientação de Geoffrey Hinton. É um nome muito famoso porque é um dos pais do Deep Learning moderno, é um dos pais da inteligência artificial no mundo. E em 2012, agora já com 26 anos, ele participou de um trabalho que mudou a história da tecnologia, gente. Ele foi um dos coautores do AlexNet, ou AlexNet, a rede neutral que venceu a competição ImageNet e deu início à revolução do Deep Learning. Era aí o início de um avanço muito grande da inteligência artificial. Esse momento é considerado um dos divisores de águas, o divisor de águas, na verdade, porque a partir dali, o reconhecimento de imagem, de voz e modelos avançados de inteligência artificial passaram a ser viáveis, né, em grande quantidade, em larga escala. É um momento extremamente importante. Após o doutorado, ele entrou para o Google Brain. Brain significa cérebro, tá, gente? E nesse caso é o setor de inteligência artificial do Google, onde ele trabalhou com nomes como Jeff Dean e Andrew Ng. E nesse período, ele co-assinou o artigo Sequence of Sequence Learning with Neural Networks, com base conceitual que mais tarde influenciaria as arquiteturas usadas em modelos de linguagens modernos. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso aqui. É a sequência de aprendizagem com as redes neurais, tá? Foi aí onde ele realmente provou que funcionava, gente. Ou seja, o negócio de gente que tem o cérebro realmente acima, né? Bem diferente do meu, inclusive. O QI é outro, né? Em 2015, com 29 anos, ele cofundou a OpenAI, que é aquela Open Artificial Intelligence, mas aí o nome da empresa é OpenAI, ao lado de Sam Altman e do Elon Musk e também do Greg Brockman. Mas aí no caso do Elon Musk, ele também é imigrante, tá, gente? Eu já falei dele aqui no Web Relatos, tem aqui no canal, é só procurar aqui na playlist Web Relatos que vocês vão encontrar, que é outro também cérebro, né, extremamente avançado e que também é imigrante, tá? Então vale muito a pena e também envolve o Canadá, viu, gente? Também envolve o Canadá. Bom, nessa ideia aí, então, da fundação da OpenAI, a proposta era clara, era desenvolver inteligência artificial avançada que beneficiasse toda a humanidade. Dentro da OpenAI, ele se tornou o Chief Scientist, que é tipo o cientista-chefe, liderando o desenvolvimento técnico dos modelos GPT, que mais tarde deram origem ao Chat GPT. Com o lançamento do ChatGPT em 2022, quando ele tinha 37 anos, o impacto foi imediato, né, gente? Todo mundo sabe disso. A ferramenta atingiu centenas de milhões de usuários muito rápido e a OpenAI passou a ser avaliada em dezenas de bilhões de dólares. Ou seja, deu muito certo. Só que com isso veio uma ascensão enorme de poder, né? E aí um monte de polêmicas surgiram também, mas aí vem também influência e vem também patrimônio, gente, grana, money, dinheiro, ou aqué, como algumas pessoas costumam falar. As estimativas de mercado passaram a colocar a sua fortuna na casa de centenas de milhões de dólares,
com projeções que ultrapassavam 1 bilhão, dependendo das avaliações da empresa, porque é um negócio que fica acontecendo sempre, fica mudando toda hora, tá, gente? Mas, ao mesmo tempo, ele passou a se destacar como uma das principais vozes do mundo em segurança e alinhamento da inteligência artificial. Então, em 2023, durante uma crise de governança da OpenAI, ele chegou a integrar o conselho e depois declarou publicamente arrependimento pela tentativa de afastamento de Sam Altman. Ou seja, polêmicas, né? Em 2024, aos 38 anos, ele deixou oficialmente a OpenAI. Ele saiu da OpenAI. E pouco depois, gente, ele fundou a Safe Superintelligence Inc., com sede em Palo Alto e Tel Aviv, ao lado de Daniel Cross e Daniel Levy. A empresa levantou cerca de US$ 1 bilhão com investidores como Andreessen Horowitz e a Sequoia Capital, que são aí empresas que realmente são investidores de tecnologia muito famosos, inclusive, no mundo todo. E no ano passado, em 2025, ele assumiu oficialmente o cargo de CEO da empresa, reforçando o objetivo de desenvolver uma superinteligência artificial segura, protegida de pressões comerciais de curto prazo. Então, essa nova empresa dele também é de inteligência artificial, porém, ele, até inclusive isso foi motivo dele sair da OpenAI, o discurso dele é de querer fazer ficar uma inteligência artificial só que mais segura para o usuário e com mais respeito ao ser humano. A privacidade do ser humano é meio que por aí o conceito dele. Hoje ele possui cidadania canadense e israelense e é considerado uma das figuras mais influentes tanto no avanço técnico quanto no debate ético da inteligência artificial. Então, assim, a ética, é isso que eu queria explicar. A ética é algo que ele realmente quer manter e quer deixar claro que vai seguir existindo aí com essa nova empresa que ele agora ele fundou, né, e que ele está trabalhando e conseguiu aí bilhões em investimento, né, tomara que dê tudo certo, porque o ChatGPT por si só já é uma coisa impressionante, eu acho uma coisa impressionante, tem muito erro, tem muita falha ali, eu percebo. Eu peço ajuda para o ChatGPT para muita coisa, para encontrar notícias, para esse tipo de coisa. Eu percebo que eu tenho que revisar uma por uma. E realmente tem coisa que, sei lá de onde que ele tira. Eu fico até bem irritado. Mas assim, eu uso para me ajudar a encontrar informações, porque é muita coisa, né? O Web News, por exemplo, que é outro programa aqui do canal, ele é para eu juntar as notícias que aconteceram na última semana e trazer. E assim, não seria humanamente impossível, mas eu acho que ele faz uma varredura. Eu uso outros também, tá, gente? Para tentar encontrar essas notícias, só que aí eu tenho que revisar uma por uma para ver se é de fato, porque o link que às vezes ele traz para mim não é o link da notícia. São coisas que não existem, até datas erradas podem acontecer. E vou aproveitar para falar, inclusive, na hora que eu estava fazendo a pesquisa para o texto desse vídeo, no ChatGPT, ele mesmo me dava datas erradas, tá? Inclusive a data de nascimento do personagem principal desse relato. Então, assim, um alerta. Eu uso sim, só que eu reviso tudo o que eu faço, tudo que eu vou falar, porque eu tenho medo de falar besteira. E realmente a tecnologia da AI ainda não está nesse nível aí de confiarmos 100%, tá? Então tem muita coisa, eu uso demais para muita coisa e tem muito erro, tem muita informação errada. Até serve de alerta para vocês, tá? A gente lá no Brasil vai ter agora um ano complicado, então vamos tomar cuidado com a inteligência artificial em todos os aspectos, né? Pois é, gente, eu vi essa história e fiquei pensando assim, então, mais uma história de um imigrante que criou alguma coisa que transformou a tecnologia no mundo, né? Eu falei do Elon Musk há uns 2 episódios atrás. No episódio anterior, eu falei sobre o WhatsApp, também imigrante, gente. Quanta gente imigrante é muito foda, né? Nem se eu podia falar essa palavra. O pessoal é incrível. Tipo assim. E o Google também eu falei aqui. Ou seja, a galera é incrível, entendeu? E você já sabia disso? Você teve essa curiosidade já de tentar saber quem foi que inventou isso? Bom, se depender de mim, claro que a proposta aqui do Web Relatos é eu receber o seu relato
como imigrante, de imigrante, né? Ou de viajante para o exterior, de coisas que te aconteceram enquanto você viajava, que você gostaria que eu compartilhasse com as pessoas aqui, ou se você é imigrante mesmo, coisas que te aconteceram, porque acontece muita coisa com a vida, com a nossa vida, né? Nós que somos imigrantes. Eu tenho mais coisas que aconteceram comigo para eu trazer aqui, mas eu não quero ficar fazendo isso aqui só sobre mim. Eu quero ouvir a sua história. Então, a proposta é ouvir a sua história, você me enviando o seu relato para o e-mail imigranteweb@gmail.com, é o nome do canal, imigranteweb@gmail.com, e ali você conta, me fala que você autoriza eu contar aqui para as pessoas o seu relato e tal. E a ideia é eu fazer isso. Mas você vai saber mais coisas sobre outras pessoas que eu fui encontrando também, imigrantes ilustres, imigrantes com grandes histórias. Não serão apenas histórias assim que eu vou trazer. Se eu não me engano, no próximo episódio a gente já vai ter coisa aí de deportações, casos de deportações, não somente dos Estados Unidos, tá, gente? Mas eu vou trazer relatos de imigrantes. É essa a proposta desse programa aqui no canal, que é o Web Relatos, e também para o programa no podcast Imigrante Web, que novamente, lá no Spotify, gente, eu quero te pedir para você ouvir lá também. Aqui no YouTube também tem o podcast em formato de áudio, né? Mas lá no Spotify para você avaliar, porque isso me ajuda muito. E aqui no YouTube também, você se inscrever no canal, curtir, comentar. Você já sabia sobre esse cara? Sobre o cofundador do ChatGPT? Ou seja, dois fundadores do ChatGPT são imigrantes, né? Então tem aí o Elon Musk e tem agora esse Ilha, né? Quem sabe os outros? Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada, porque de repente, né, tem mais história pra gente trazer aqui para vocês saberem. O que que vocês acharam? Vocês sabiam? Comenta aqui que eu quero saber o que que você. E outra, não somente o que que você achou, mas me diga também se você sabe de alguém, alguma, sei lá, pode colocar nos comentários também, tá? Ah, Douglas, fala sobre fulano de tal, sobre fulano de tal, que eu vou lá pesquisar também, se for interessante. Eu faço uma pesquisa, monto um roteiro e venho aqui contar para vocês, tá bom? Eu quero te agradecer por você ter ouvido esse episódio, se você está só ouvindo. Eu quero te agradecer por ter assistido aqui no YouTube, se você está assistindo. Curta o vídeo, se inscreva, compartilhe, isso me ajuda muito. E na semana que vem eu estou de volta com mais um Web Relatos e também com mais um episódio no podcast Imigrante Web. Muito obrigado por todo o apoio, gente. Até semana que vem. Tchau.